Pedro Abílio. O Galo está classificado. A duras penas. Avança. Um abraço. Boa noite, Pedro. Abraço para você também, Cirilo. Boa noite ao Edu Panzi e ao ouvinte, a quem acompanha a nossa turma do bate-bola nesta quinta-feira. Dia de reapresentação no Atlético. A gente já fala sobre as novidades do dia de hoje, mas o Galo vai enfrentar o Independiente del Valle do Equador na semifinal da Copa Sul-Americana. Uma classificação dramática na Arena MRV, mas com um show da torcida, né? E, claro, o empurrão da torcida do Atlético, muito por conta dessa classificação dramática e também pelo que aconteceu ao longo da semana, né? Na segunda-feira, na terça, batemos muito na tecla, sinal eletrônico marcando 6h45, de que os ingressos caros e o futebol pouco atrativo do Atlético não estava chamando a atenção da turma para comprar os ingressos. Aí veio aquela promoção, quem já tinha adquirido os ingressos e era sócio Galo na Veia poderia ter ingressos extras, e isso alavancou não só a presença da torcida, mas também o clima no estádio na noite de ontem. O Bernard chega ao seu terceiro gol na temporada e o Gustavo Scarpa, Cirilo, a 11ª assistência em 2025 com o Atlético. Lembrando que os jogos contra o Independiente del Valle serão nas semanas de 21 e 29 de outubro. Estou citando principalmente aqui a terça-feira, Cirilo, porque é bem possível que os jogos sejam na terça. Normalmente a terça-feira é o dia de jogo do SBT, que agora só tem o Atlético como brasileiro para transmitir nos jogos da Sul-Americana, né? Então bem possível a gente estar apostando que seja na terça-feira o jogo do Atlético contra o Independiente del Valle. Como os equatorianos vieram da Libertadores, em todos os mata-matas eles decidem fora de casa. Então primeiro jogo no Equador, segunda partida em Belo Horizonte, 4,5 milhões de reais na conta e o reencontro marcado com Juan Casares, né? Juan Casares bateu o pênalti ontem, inclusive. E com Jairo Campos, que está na comissão técnica. Jairo Campos. O Casares fez um pouquinho mais de história do que o Jairo Campos, só um cadinho só. Tô brincando, foi muito mais. Panzi, vamos lá, sobre o jogo de ontem. Motivos para preocupação, evidente, né? Porque a atuação longe do ideal, mas como eu disse a você na abertura do programa, melhor observar os defeitos classificado do que eliminado. Motivos para preocupação são muitos, né? Mas há motivos também para a esperança do torcedor, principalmente uma volta de confiança dos atletas. Do Bernard, que marcou o gol, mais uma assistência do Gustavo Scarpa, né? Em sequência, já são 4 assistências. No confronto contra o Bolívar foram 3 assistências do Gustavo Scarpa, lembrando que teve a pro Igor Gomes no jogo contra o Santos. Dos poucos que vivem um bom momento com a camisa do Galo. Ontem o Igor Gomes começando como meia e fazendo o papel de segundo volante. Acho que pode ter até uma sequência nessa função com a lesão do Alexander. É uma possibilidade para o Sampaoli para manter ali uma saída de bola com um pouquinho mais de qualidade, né? Ainda que não seja muita. Mas há pontos para trazer um pouquinho de esperança para o Sampaoli, para o elenco, trazer principalmente a confiança que esteve muito ausente. Mas é aquilo que a gente falou, o Atlético precisa melhorar muito, Cirilo. Muito mesmo. Dos jogos que eu comentei, o primeiro tempo ontem contra o Bolívar foi o pior que eu vi. O desempenho muito ruim, muito preocupante. Na segunda etapa, o Sampaoli fez ajustes, o adversário cansou também, foi muito intenso na marcação, subiu marcação, pressão para dificultar a saída do Galo. E no segundo tempo o Atlético achou um pouquinho mais de espaço, entendeu um jogo de bola mais longa nas costas da última linha defensiva do Bolívar. O Biel entrou bem, acho que pode ser também um ponto positivo para a sequência do Atlético na temporada, mas o que importa mesmo, o que ficou ontem, é a classificação. Mata-mata, você vence, você ganha, não importa como, você se classifica e não precisa dar show. Quando é preocupação, o Panzi citou lesão do Alexander. Lesão ligamentar, viu, Cirilo, no joelho do Alexander. O volante do Atlético deve parar por cerca de 4 semanas. Essa é uma estimativa que a gente faz. Afinal de contas, o clube não revela o grau dessa lesão, né? Então, dependendo da recuperação, que será conservadora, o Alexander pode perder aí 1 mês de jogos do Atlético. O que aconteceu? Aos 14 minutos do primeiro tempo, ele se choca com o Robson Matheus, meio-campista do Bolívar, e imediatamente vai ao chão. O doutor Rodrigo Lasmar faz ali aquele movimento clínico para saber se tinha alguma ruptura de ligamento e observou que não tinha. Então, ele levanta o Alexander e na beira do campo ele continua fazendo os testes.
Aí é que o Alexander sente, não consegue ficar de pé e é substituído ainda aos 16 minutos pelo Bernard. E volante, que voltaria de suspensão para jogar no Campeonato Brasileiro no fim de semana, agora se torna o novo desfalque do técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli que ganha de volta as opções do Natanael e do Alonso, que cumpriram suspensão na Copa Sul-Americana e agora vai ter que lidar com essa situação no meio-campo. Lembrando, hoje foi dia de regenerativo, então difícil estimar, né, o que acontece nesse tipo de treinamento. Afinal de contas, muitos dos jogadores que atuam por mais tempo na partida, eles ficam apenas em atividade na academia. Foi o caso do Bernard. Bernard, com essa inflamação aí no dente ciso, ele fica como dúvida para o jogo também no fim de semana. Fato é que no sábado, 9 da noite, contra o Mirassol, e na terça que vem, 9h30, contra o Juventude, mais uma vez, promoção com ingressos extras para sócios Galo na Veia. O chamado segue mantido agora para recuperar o time no Brasileirão.